fazer uma pergunta. A gente está vendo as delações do Cid hoje, né? Cada semana sai uma coisa nova sobre Bolsonaro. Coisas que a gente sempre imaginou, sobre aparelhamento da máquina pública, sobre a ABIN, PF também está muito de olho nisso. E eu sei que tu tá infiltrada no bolsonarismo, em todos os seus grupos, desde da CPI da Covid, né? Então eu imagino que você tenha levantado muito material sobre os diversos assuntos que interessam o bolsonarismo. E o que você pretende fazer com isso? Como é que foi esse estudo, essa experiência de estar ali infiltrada e, às vezes, ter uns furos antes do Jornal Nacional, né? Porque, simplesmente, ou eles não queriam dar, ou simplesmente ficavam apurando, e já tinha esfriado o assunto. Fala pra gente como foi essa operação de campo. Foi horrível. Assim, eu não aconselho ninguém a se infiltrar em grupo bolsonarista. Minha psicóloga trabalhou muito, tem trabalhado bastante, psiquiatra também. É verdade. Aliás, a melhor profissão hoje em dia é essa, né, meu? Nessa fase que a gente está passando, meu Deus do céu. Né? Nossa, estão ganhando dinheiro, viu? Mas estão merecendo dinheiro também, porque quantas coisas que a gente tem levado. Mas o mérito também é do paciente, hein? Ninguém faz. Ou demérito, né? Ou demérito, verdade. Enfim, eu comecei a me infiltrar lá em 2021, assim, um pouco antes de 2021, final de 2020, por causa das fake news que a gente recebia. E, tipo assim, era inacreditável. A época de pandemia, eu acho que foi a coisa mais louca. Foi como se a gente tivesse em divisão de mundos, o mundo real e o mundo paralelo deles, assim, era bizarro. A madeira de piroca não era nada, né? Não era nada perto das coisas que a gente lia, assim. E algumas das informações que eu tinha ali, ficava aquela coisa, vou salvar, porque mais pra frente pode ser que eu precise disso. E aí, não só eu, como outras pessoas, outros perfis, como o tesoureiro do Jair também, já tinha uma coisa salva, como se fosse um dossiezinho, assim, mas nada muito elaborado. Eram só alguns links, algumas coisas que a gente tinha levantado. E a partir daí que a gente começou a ajudar os parlamentares na CPI da Covid. Mas no caso do golpe, eu surgi, cara, do dia 8 mesmo. Vou ser bem sincera, assim. Naquela primeira semana de janeiro, eu já tinha visto a questão da festa da Selma, já tinha ido atrás, no máximo, o máximo de pessoas que eu conhecia que poderia fazer aquilo chegar em alguma autoridade. Né? Eu só queria que aquilo não acontecesse. E aí, mas eu fiquei tranquila, porque eu fiquei pensando assim, pô, segurança em Brasília, né, super tranquilo. E aí, no dia 8, vendo que eles conseguiram, eu sabia que tinha alguma coisa muito mais profunda do que aquela organização em rede social. Então, eu comecei pegando as coisas que as pessoas da internet estavam botando, como identifica terrorista, por exemplo, e estava levantando aquelas questões, peguei os links antigos que eu já tinha segurado, já fazia algum tempo, e eu comecei a pesquisar daí dentro de cada acontecimento em 2022, principalmente, e fui até 2018. Hoje tem mais de 1000 páginas de compilados de links, resumos de inquéritos. As provas dos inquéritos todos que estão públicos hoje, eu tenho compilado num documento separado, assim, bem direitinho. Porque a minha ideia era que aquilo ali a gente precisava ter uma noção dentro de uma linha do tempo, sabe? A gente vê direitinho dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, assim, para ver a construção daquele negócio. Então, eu fiz uma grande linha do tempo, foi mais ou menos isso, assim, que eu fiz. E quando eu sentei, eu fui vendo essa construção dessa linha do tempo e as coisas se encaixando, eu sabia que eu tinha em mãos uma documentação importante de registro histórico. Histórico, Quando abriu a CPMI da Covid, eu fui atrás das pessoas que eu já tinha contato da CPMI do golpe. Eu fui atrás das pessoas que eu já tinha contato por causa da CPI da Covid. Mostrei meus documentos e falei, olha, é isso aqui que eu tenho muita prova pública e se for necessário, tô aqui para ajudar. E aí eu comecei a fazer assim, toda
Toda vez que anunciava uma sessão, eu separava um documento específico com tudo que você precisava saber para aquela pessoa ser interrogada, e enviava para eles e dizia, eu tenho essas informações aqui, então se vocês precisarem delas, e muitas dessas informações foram usadas também. E assim, a construção desse documento, para mim, é muito maluco, porque eu sofri uma coisa que eu não sabia que pessoas que não têm TDAH sofrem, que é hiperfoco. Eu entrei no hiperfoco maluco, assim. Madrugada, eu virava as noites porque eu precisava chegar naquela prova ali, e muitas vezes eu conseguia chegar somente com documentos públicos. E agora o que eu pretendo fazer com ele, e eu tô indo atrás para construir, eu quero fazer uma série de podcasts em que a gente vai reviver o dia a dia do governo Bolsonaro focado em relação ao golpe, só em ruptura institucional. Essa narrativa é o péssimo uso da palavra narrativa, mas vai criar a linha do tempo mesmo, né? Mostrar como foi o... Entendi. E eu quero escrever um livro, eu quero transformar isso num livro também, um livro para registro histórico. A minha ideia realmente é que, cara, a gente passou por isso, todo mundo viu. Todo mundo viu. O que você achou lá que você acha que você pode destacar? Assim, que você, puta que pariu, isso aqui é muito louco, assim. Cara, putz, teve várias, assim. O caso da Carla Zambelli com o hacker, eu dei uma adiantada. Só podia ser dela, né? Eu dei uma adiantada uma semana antes da operação da Polícia Federal. Eu dei uma adiantada no documento dela e até falei para as meninas, assim, para as minhas amigas, cara, eu achei uma coisa estranha, mas eu acho que ela contratou um hacker para fraudar as urnas eletrônicas. As pessoas, não pode ser. Não. Eu acho. Eu tô achando. Ela é mais louca do que a gente imagina. Era um hacker conhecido, né, cara? Não era Não era qualquer hacker. Era o hacker oficial da República. Ela deixou pistas no Instagram dela, sabe? Era nesse nível. Nossa. Teve outro também, que é o caso do Wellington Macedo. O Wellington Macedo, ele é um jornalista bolsonarista, esse maluco, não. Conhecido há muito tempo. E ele é muito amigo do Oswaldo Eustáquio, e ele mas é a mesma puta. É destaque, alta performance. Outro de alta performance. Alta performance. E o Wellington Macedo, ele foi condenado pelo plano da bomba, de explodir o aeroporto de Brasília, que ele estava dirigindo o carro, né, pro Alan Diego botar a bomba. E eles são muito amigos. Eles sempre foram muito amigos. E o Oswaldo Eustáquio fugiu, ainda não se sabe muito bem que dia, e fugiu em dezembro para o Paraguai. E o Wellington Macedo estava foragido até pouco tempo. E aí ele tentou entrar eu acho que era a posse do presidente do Equador, se não me engano, com a credencial de um podcast do Paraguai. E a gente já sabia que o Oswaldo Eustáquio, Bismarck Fugaza e outros golpistas estavam no Paraguai. E aí eu somei 2 mais 2 e veio a polícia e pá. Eu tenho coisas aqui que os jornalistas precisam se ligar e postarem. Aí eu comecei a chamar várias pessoas. Eu preciso mandar para o jornalista, e eu mandei um furo para Amanda Audi, do Brazilian Report, que era do The Intercept antes, sobre as entradas do Palácio da Alvorada. Todo mundo que entra no Palácio da Alvorada hoje precisa ter registro, e isso é público, tá? Vocês podem pedir via LAI essa informação. E tem que estar ali quem entrou. Pois, a minha surpresa, quando eu recebi o documento via LAI, que tem buracos nas entradas do Palácio da Alvorada, justamente nos dias em que diz-se que houve reunião de golpe. Então, era... Fernando, assim, tem horas que eu ria. Eu falava assim, as pessoas acham que a gente é burra, eles acham que a gente é idiota, sabe? Foi tão na cara, e é tão na cara, que quando você pega esse documento e você lê ele inteiro, você vê, cara, é impossível isso ser uma coincidência. Impossível.
Eu vou até colocar o comentário aqui da Luísa Sampaio. Essas horas você tinha que estar aqui. A gente está aqui há 11 anos. Você liga pra gente, sei lá, entendeu? A gente brinca, não sei. É que a gente estava muito no texto, agora a gente está aqui porque no texto está difícil, mas vamos lá. Sim, é uma questão que o Bolsonaro estava ali, daí assim, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí você fala, poxa, mas não tem escândalo de corrupção, não tem nada assim, entendeu? Então a gente sabe também que houve uma gigantesca passagem de pano, entendeu? Porque o Paulo Guedes estava ali fazendo trabalho sujo, né? Fazendo o que tipo, o Paulo Guedes, ninguém tocou até o Moro caiu, mas o Paulo Guedes não caiu. Se eu falar, o dia que o Paulo Guedes cair, esse governo cai, né? Então, assim, a gente sabe também que essa elite vagabunda aqui, né? Tipo, brasileira, estava ali, tipo, se fingindo de morta, e a imprensa também se fingindo de morta. Só foi, tipo, a coisa começar a complicar pro Bolsonaro. Aí começou a aparecer escândalo no Ministério da Educação, então, assim, aí você vê como é que esse seu trabalho era muito importante, porque você estava ali fazendo um trabalho que a imprensa grande não estava fazendo, entendeu? E isso é a base da imprensa independente, né? Que a gente, de certa forma, faz aqui, e é uma coisa que eu sempre, tipo, incentivei muito, mesmo a gente tendo poucos recursos, tudo, porque um trabalho de reportagem, porque isso que você estava fazendo é um trabalho de reportagem, né? É um trabalho de reportagem que muita gente investigativo, né? Tava investigativo e acaba não fazendo, né? Eu fiquei, até no início, eu pensei assim, poxa, por que não tem um jornalista fazendo isso? Um jornalista de veículo grande, que tem uma empresa por trás, que tem um jurídico que possa auxiliar também. Somente isso, né? Pelo que foi tudo via lei de acesso à informação, né? Tava tudo público. Pois é, e tava tudo público, era um compilado, assim, que, sinceramente, não é porque eu sou um grande gênio das coisas que eu fiz os bagulhos, assim. Eu fiz as coisas porque eu tive vontade de fazer, o que é um pouco diferente. E eu vi muito uma cautela do jornalismo tradicional, uma cautela de mostrar o que estava acontecendo em relação à ruptura democrática. E eu acho que isso vem muito também do medo desse golpismo se instaurar de verdade, sabe? E você não ser a pessoa que está batendo de frente, que está botando a cara tapa. Também acho. Porque eles sempre se articulam, né? De certa forma, eles sempre se articulam e vai no governo da vez ali, quem se ferra mesmo. Exatamente. Claro, teve muita gente assim que teve contato com a minha pesquisa, que foram alguns jornalistas da Globo tiveram contato com a minha pesquisa e incluíram ela também em alguns dos seus comentários. Então eu vi isso acontecendo e assim, eu não tenho problema nenhum em não terem me dado crédito, tá? Porque a questão é muito maior, né? Precisamos fazer com que essas informações ultrapassem as bolhas o mais rápido possível, para que as pessoas entendam que houve uma tentativa de ruptura democrática, que há tentativas de ruptura democrática praticamente toda semana no Brasil e que isso impacta diretamente as vidas das pessoas, né? Então, quanto mais a gente conseguir botar a verdade e até mesmo educar as pessoas com a conscientização do que é a democracia e o que ela significa hoje, cara, é isso, é o caminho que a gente precisa tomar, assim, para que a gente possa, para que essas coisas não aconteçam mais. Além de punir, o que a gente já sabe é sem anistia, e a gente grita e a gente tem total certeza e total razão nisso, mas a gente também precisa pensar que a população não está entendendo a gravidade disso aí. E não só a população não está entendendo, como os próprios jornalistas dos veículos tradicionais não estão transmitindo essa informação com a total gravidade que ela tem. Né? Isso é gravíssimo. Mas esses jornalistas podiam não estar lá mais. Se o golpe tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui, os jornalistas tradicionais não estariam ali, eu provavelmente tinha ido de 1, 2, 3 milhas, né? Mas, enfim, fui mexer com o milico, me ferrei. Você ia ficar aqui, porque faliu. A gente já tá todo mundo aqui. Amigo, dia 9 de janeiro eu já tava no Gulag. Eu já tava no Drops de novo, entendeu? Eu não tinha escapatória, mas a gente não pode ter
medo desses caras. Não só o judiciário, como nós mesmos, como população e como jornalistas. Não pode ter medo deles, não. Eles querem botar medo na gente e eles têm um grande poderio, mas eles precisam ser punidos. Eu acho que isso torna muito mais evidente a necessidade da mídia independente hoje, né? A mídia tradicional simplesmente não tem o interesse de editoria, até porque sempre vai estar falando em nome do mercado, e o mercado simplesmente era o Paulo Guedes. Então não rola. E acho que se tu sugerisse isso numa reunião de pauta, acho que tu já ia de arrasta para cima ali mesmo na carteira de trabalho, né?